Olá, amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia, da TV Itaperá. Hoje, terça-feira, nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Eu queria perguntar para você, você tem plano de saúde? Tem? Não tem. Você acha que está caro. E então você é usuário do SUS. Como é que está o atendimento pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde? Você acha que está bom? Eu estou falando isso porque é um assunto que nós já tivemos oportunidade de tratar no Jornal do Meio-Dia, mas uma coisa me chamou a atenção numa reportagem que foi publicada no jornal O Estado de São Paulo no último dia 5 de agosto. A manchete, o título do artigo dizia-se o seguinte: Câmara Federal já gastou com saúde quase todo o orçamento previsto para 2019. Esse é o título. O que acontece? A Câmara Federal, onde ficam os deputados federais e os servidores públicos federais, eles têm um orçamento para a saúde. O orçamento para a saúde em 2019 gira em torno de 117 milhões de reais por ano. O ano passado, esse orçamento era em torno de 100 milhões. Então, 2018 era 100 milhões, agora para 2019 eles aumentaram para 117 milhões, dando uma margem de aumento em torno de 17%, de 100 milhões a 117, deu um aumento de 17 milhões. Esse aumento de 17 milhões até que não nos assusta muito, apesar da nossa inflação nominal ser uma inflação muito baixa, Mas acontece que a inflação na área da saúde sempre é maior que a inflação que é divulgada nos jornais. Mas o aumento de um ano para outro, a Câmara Federal majorou em 17%. Então, se para 2019 o orçamento era de 117 milhões e de janeiro a junho já gastaram 93 milhões, então automaticamente para os 8 últimos meses, ou 7 últimos meses, quer dizer, de julho até dezembro, só restaria para gastar em torno aí de uns 20 milhões mais ou menos. Mas não é só isso que nos assusta, ou não é só isso que nos chama a atenção. Então, você que não tem convênio médico, porque o convênio médico você acha que está caro, e você então que é usuário do SUS, o que chama a atenção na Câmara dos Deputados Federais é o seguinte, que além desse dinheiro do orçamento de 117 milhões para 2019,
Os deputados federais, eles têm um plano de saúde. E esse plano de saúde, tá, serve tanto para os deputados como também para os servidores do Parlamento Federal. Isso gira em torno de 225 milhões por ano. Veja bem, os deputados federais, mais os funcionários, eles têm um plano de saúde, tá, que custa por ano 225 milhões, fora aqueles 117 milhões. Por quê? Porque aqueles 93 milhões que a Câmara já gastou de janeiro deste ano até junho deste ano é para cobrir aquilo que o plano de saúde deles, tanto o plano de saúde médico como odontológico, como não cobrem todos os procedimentos, então o deputado federal, ele apresenta para a Secretaria da Câmara Federal e solicita o reembolso daquilo que o plano não cobre. Veja que interessante. Veja, em nenhum momento, né, eu falei que não poderia ser isso aí, mas eu acho que isto que os deputados federais e os servidores federais da Câmara possuem, deveriam também a população ter os mesmos privilégios, digamos assim, ou o mesmo acesso à saúde. Se fosse para todo mundo, sem problema nenhum. Mas essa situação destoa completamente com a realidade que quem depende do Sistema Único de Saúde passa ao utilizar a sua assistência médica pública. Agora, o interessante, né, é que, além disso, além do plano de saúde que a Câmara Federal oferece, além do pagamento de procedimentos que esse plano não cobre, além da Câmara Federal pagar o que o plano de saúde não cobre, lá dentro da Câmara Federal funciona um ambulatório médico, ou digamos assim, um mini hospital. Por que um mini hospital? Porque lá na Câmara Federal tem a presença de médicos, tem tomógrafo, tem uma UTI móvel e, além do mais, gente, não sou eu que estou afirmando, eu peguei essa notícia do jornal Estado de São Paulo, que comentou nesse artigo. Nesse ambulatório ou nesse mini hospital estão lotados 70 médicos, veja bem, 70 médicos
em 17 especialidades diferentes. Esse dimensionamento, não está muito justo. Você vê uma cidade de 115, 120 mil habitantes, que possui um hospital que não é nem um hospital de média complexidade. Então tem lá suas 10 especialidades. Veja, um município com 110, 120 mil habitantes. Lá na Câmara Federal tem 70 médicos com 17 especialidades. Gente, isso aí precisa vir para os municípios. Essa preocupação com a saúde, que eu acho que é importante, precisa ser colocada à disposição também da população que usa a SUS. Porque tudo isso aí, quem está pagando, quem está arcando com as despesas, é a população, é a grande maioria da população. Os seus 150 milhões de usuários do SUS é que estão contribuindo para pagar uma grande parte dessa conta. Porque de algum lugar esse dinheiro tem que vir. E esse dinheiro vem da onde? Vem da União. Ora, a pergunta que eu faço é a seguinte: se na Câmara Federal eles têm esse direito, por que a Câmara de Vereadores não tem o direito nem de ter o seu plano de saúde? Por que só os deputados federais, só os senadores? Alguma coisa está errada. Mas eu quero voltar ao problema do Sistema Único de Saúde. Nós já falamos nesse programa, em programas anteriores, de que a maneira de melhorarmos o Sistema Único de Saúde, onde a população não precisa ficar esmolando, vou repetir, onde a população não precisa ficar esmolando o seu direito da saúde, como está escrito na Constituição, se dessem o devido valor ao SUS. Então, a sugestão que nós fizemos é aquela do programa anterior, era que deputados federais e senadores, a partir do momento que começassem a exercer tais funções, seriam obrigados a ser atendidos exclusivamente por hospitais do Sistema Único de Saúde, para eles saberem a realidade, para eles saberem quanto tempo demora a espera para ser atendido, para eles terem uma ideia de quanto tempo demora o exame para ficar pronto, para eles saberem quanto tempo demora o retorno para se fazer, para levar o exame que demorou já para ficar pronto. Então toda essa dificuldade, todo esse mecanismo lento, toda essa questão do baixo financiamento da saúde pública, que os deputados federais e os senadores tivessem, essa triste experiência de utilizar o Sistema Único de Saúde.
se houvesse algum documento legal que os obrigasse a usar o Sistema Único de Saúde, é o que eu já falei em programas anteriores. Em um ano, nós iríamos ter a revolução do Sistema Único de Saúde, fazendo com que a grande maioria, os 150 milhões de pessoas que dependem do SUS, tivessem, não digo uma assistência médica como dos senhores deputados federais e servidores do Parlamento Federal, mas semelhante, com dignidade, sem problemas de fila, com a execução de todos os procedimentos médicos dentro de uma previsão justificável, e com isso certamente o Sistema Único de Saúde seria o melhor modelo do mundo, porque o Brasil, no seu território continental, tendo um Sistema Único de Saúde que realmente funcione, certamente seria um exemplo para o mundo. Então, você que é deputado federal, que prega a igualdade, a equidade, você que faz o discurso de que todos são iguais perante a Constituição, você que defende que a Constituição nos dá o direito de ter uma assistência médica digna, proponha aos seus colegas, proponha ao parlamento um documento legal que faça com que os senhores comecem a utilizar única e exclusivamente o Sistema Único de Saúde, abolindo o seu plano de saúde particular, Aí nós não precisaríamos dessa mega estrutura dentro do parlamento, nós não precisaríamos gastar dinheiro, os 225 milhões anuais para pagar o seu plano de saúde, e muito menos o orçamento de 117 milhões para pagar as coisas que o seu plano de saúde não cobra. Se a gente for analisar friamente, você vai ver que alguma coisa não está sendo bem distribuída também na área da saúde. Então, se o deputado federal, e extrapolando também aos senadores, quiserem realmente fazer alguma coisa concreta para o SUS, proponha esse documento legal, esse diploma legal, fazendo com que os senhores parlamentares abdiquem do seu plano de saúde particular para usufruir única e exclusivamente do Sistema Único de Saúde durante o período que estiverem travestidos de deputados federais e senadores. Aí, deixou a carreira política, aí você volta a usar o seu plano de saúde particular que você paga com o seu dinheiro. Agora, a população sofrida, a população que infelizmente sofre nas filas do SUS, arcar com todo esse ônus, para que os senhores tenham toda essa assistência médica, que é um sonho de todos, isso eu acho que não está certo. Pense nisso. E você
que é usuário do SUS, você que não tem condições de pagar um plano de saúde, infelizmente, nós vamos ter que esperar muito para que algum ou alguns deputados demonstrem que realmente estão interessados na melhoria da saúde pública do Brasil. Por hoje é só, mas pense nisso. Semana que vem tem mais com outra matéria. Até lá, muito obrigado.